Saudações a todos que nos ouvem. Mais uma vez, iniciamos o nosso estudo da doutrina espírita através dessas palestras online. Muito importante esse material, mais um veículo de informação, de estudo, importante para todos nós nos dedicarmos algumas horas na compreensão desses ensinamentos. Já sabemos que com a doutrina espírita estamos aqui em evolução. Somos espíritos eternos, criados por Deus. Ele é o nosso Pai, soberanamente justo e bom. Somos espíritos milenares e estamos na caminhada da construção da nossa evolução. E temos que lembrar que felicidade verdadeira nós a construímos. São nas sucessivas reencarnações, muitas vidas que temos, que vamos optando pelas escolhas corretas e construindo a nossa jornada evolutiva. Hoje eu trouxe o capítulo do Livro dos Espíritos, na quarta parte, onde ele fala das esperanças e consolações. Nós temos o capítulo 1, onde os espíritos refletem sobre felicidade e infelicidade relativas. Pergunta 920. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Essa é uma pergunta que todos fazem, todos desejam. Nós queremos uma felicidade plena aqui nesse mundo. Será possível estar feliz plenamente? Vejam a resposta dos espíritos. Não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Resposta direta, objetiva: vivemos num mundo de provas e expiações. Então, a Terra é o segundo planeta na escala evolutiva, o segundo tipo de planeta. O primeiro, mundos primitivos, segundo, de provas e expiações, depois vem de regeneração, mundos felizes, mundos celestes, Então, nós ainda que estamos encarnando aqui nesse planeta, passamos pelos resgates da dor, das provações, consertando os débitos do passado, ou estamos espiando, sendo testados em alguma situação, em algum sentimento. Temos muito que aprender. Então, as situações difíceis vão fazer parte da nossa vida, não tem como não passarmos. Agora, se estivermos nos fortalecendo, buscando o Evangelho, desenvolvendo a fé, combatendo as imperfeições, nos colocando em sintonia com o plano espiritual, tudo vai ficar muito mais tranquilo, mais suave, e vamos enxergar as situações como um belo aprendizado e tirar o proveito de tudo isso. Então é por isso que é tão importante compreender o significado da vida. O esforço para ser uma pessoa melhor a cada dia. Tendo fé, compreensão da vida, vamos entender o que a vida está nos oferecendo. O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Pela prática da lei de Deus, há muitos males, pode forrar-se, proporcionando a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Então, as situações vão surgir em nossa vida, porque cada um faz uma escolha. Muitas vezes convivemos com pessoas que estão fazendo escolhas difíceis e não tem como não nos entristecer de assistir tudo isso, mas confiar, que cada um tem o seu tempo, que ninguém está desamparado, estar em prece por esses que ainda não conseguem enxergar, se fortalecer e fazer a nossa parte. Porque a verdadeira felicidade, como diz aqui
os espíritos, né, nos dizem aqui no livro dos espíritos, é a paz do coração e a posse do necessário. Então, se temos isto, já deveríamos estar extremamente felizes, agradecidos e seguindo em frente, né? Esta é a orientação da espiritualidade amiga. Aquele que se acha bem compenetrado de seu destino futuro não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária, uma como uma parada momentânea numa hospedaria de má qualidade, né? Então, quando a gente viaja, que a gente vai chegar num destino muito lindo, a gente não vai se importar de descansar no meio do caminho, numa hospedaria mais simples, porque sabe que depois vai chegar num lugar mais bonito, lugar que a gente deseja. É assim que a gente tem que enxergar a nossa caminhada evolutiva, né? Nós temos que compreender, nos consolar com alguns aborrecimentos passageiros de uma viagem longa que é a nossa evolução. Então, quanto melhor a gente cuidar do presente, do hoje, o nosso futuro vai chegar mais tranquilo rapidamente. E compreender a lei de causa e efeito, porque nesta vida nós somos punidos pelas infrações que cometemos, né? Das leis da vida que regem a nossa existência, a nossa trajetória corpórea. Vamos fazendo escolhas, muitas vezes infelizes, nas muitas encarnações, e vamos sofrendo os males consequentes dessas infrações, dos excessos que cometemos. E se gradativamente nós formos remontar a origem do que chamamos costumeiramente das nossas desgraças terrenas, veremos que na maioria dos casos elas são a consequência de um afastamento do nosso caminho reto, do nosso afastamento do Evangelho. Então, quando a gente se desvia desse caminho do bem, nós escolhemos a porta estreita, né? E aí caímos nas situações difíceis que nós mesmos provocamos. E aí vem a pergunta 922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Mas haverá, isso Kardec pergunta para os espíritos, né? Haverá algum critério de felicidade comum a todos os homens? E aí vem a resposta que eu comentei no início. Eles nos dizem que, com relação à vida material, é a posse do necessário. E com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então veja, aqui está a resposta. O que é a felicidade? Como é que eu posso dizer se sou feliz nesse mundo que eu habito hoje, um mundo de provas e expiações? Você tem o necessário? Você tem um lugar onde dormir, uma vestimenta, um alimento? Então você é feliz com relação à vida material. Não é o excesso como nós pensamos, belas casas, carros, muitas roupas, não é isso. É a posse do necessário. E com relação à vida moral, tens a consciência tranquila? Tem fé em Deus, no futuro? Acreditas que é um espírito em evolução e que tudo passa? Então és feliz também com relação à questão espiritual. Então que isso fique muito gravado em nossos corações, porque nós nos perdemos, né? Nessa posse aí dos bens materiais, esquecemos de cuidar da questão da vida moral, não temos às vezes contenção para adquirir essa questão material, criamos situações que vão nos trazer intranquilidade nos pensamentos, que a posse do querer mais nos tira a tranquilidade, né? Muitas vezes até atropelamos, criamos situações que não vão deixar a gente com a consciência tranquila,
Então nada nessa vida vale a pena que nós vamos perder ali a condição de deitar à noite no travesseiro e estar em paz consigo mesmo, né? Vamos fazer o que é certo, vamos fazer o que der para fazer, com muito respeito, em todos os momentos da nossa vida, na questão profissional, religiosa, perante a família, a sociedade, para que tenhamos essa consciência tranquila e a paz do coração. E buscar a Deus, nosso Pai, compreender o significado da vida, saber que somos eternos, que tudo passa. Esse é o caminho. Sigamos confiantes e Deus está no leme, mesmo com todas as situações aí que a vida nos apresenta. Nada acontece sem a sua permissão. E se passamos por alguma prova, é porque temos que passar, né? Já sabemos disso. E aí, Kardec complementa aqui com a colocação que frequentemente o homem só é infeliz pela importância que liga as coisas desse mundo, né? Fazem-lhe a infelicidade, a vaidade, a ambição e a cobiça, desiludidas. Se colocar fora do círculo acanhado da vida material, se o homem elevar os seus pensamentos para o infinito, que é o seu destino, acreditando ou não, né? Mesquinhas e pueris, serão essas vicissitudes aí da humanidade, da vida, né? Assim como a tristeza da criança que se aflige pela perda de um brinquedo que fazia sua felicidade suprema. Uma comparação inteligente, né? Aquele que só vê a felicidade na satisfação do orgulho, dos apetites grosseiros, ele vai ser infeliz quando não as pode satisfazer, né? E aquele que nada pede ao supérfluo é feliz com aquilo que os outros consideram calamidades, né? Então, quando você cria menos expectativas, claro que você vai ser mais feliz, mais tranquilo, vai aceitar as coisas, né? Menos é mais, como dizem aí os estudiosos. Então é isso, vamos observar a vida, lembrar dessa questão do que é a verdadeira felicidade, porque o mundo ele mostra uma outra situação, é quem tem dinheiro, quem tem bens, quem é bonito, quem é inteligente, né? E não é isso. Deixaram bem claro aqui a posse do necessário, a paz do coração, consciência tranquila e a fé em Deus e na compreensão da eternidade. É isso que vai nos trazer alegria de viver, força, coragem, certo? E temos uma mensagem bem interessante de Herculano Pires, que chama-se Atitude Mental na Vida Diária. Sigamos lembrando de algumas dessas colocações desse querido espírito. Ele diz que quando acordarmos, lembrarmos que Deus nos concede mais um dia de experiências e aprendizado. É fazendo que se aprende. Vamos aproveitá-lo. Né? Nos liguemos a pensamentos bons, alegres, repelir as más ideias, né? Lembrar que nós nascemos para sermos bons. E se existem sentimentos, tendências negativas, ainda que eu trago, eu nasci para vencê-las e nunca para nos entregarmos a ela. Todos nós nascemos para acertar. Vamos observar as pessoas de uma outra maneira. Na essência, somos todos iguais. Se alguém está irritado, não vamos entrar na mesma faixa vibratória. Vamos tratar com bondade. Ajude o que também será ajudado. Vamos vigiar nossos pensamentos, palavras, nas relações com os outros. O que damos, recebemos de volta. Jamais nos considerarmos vítima, né? Porque é necessário a gente lembrar disso para melhorar as nossas relações com os outros. Viver é permutar. O que nós estamos dando? O que nós estamos recebendo? E quando nos sentirmos abatidos,
lembrar que todos os males na vida são passageiros. Tudo passa, como nos diz o nosso querido Emmanuel. E se a gente ficar alimentando essa tristeza, é muito ruim. Então, trabalho incessante de levar o pensamento, combater sintonias negativas, né? Muito importante a gente se esforçar para frequentar os tratamentos nas nossas casas espíritas, as sessões, os passes, os estudos, né? Quem não tem constância não consegue a força necessária. Então, é um trabalho que tem que ser assíduo, constante, firme, né? Para que a gente desenvolva uma sintonia positiva, se fortaleça. E lembrar do nosso livro de cabeceira, o Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. Abra o livro ao acaso, leia todos os dias, faça sua prece, converse com Deus. Já entre numa sintonia logo no início do dia, neutralizando as influências negativas que possam surgir durante o dia com o poder da sua vontade, da sua fé. Reformule o conceito de si mesmo. Estabeleça pouco a pouco o controle de si mesmo, com paciência e confiança. Estude as obras de Allan Kardec. Esse é o conselho final do Herculano Pires, importante. Evangelho, livro de cabeceira, livro dos espíritos, livro dos médiuns para a compreensão dessa questão mediúnica, esse intercâmbio que acontece com todos, e sigamos confiantes de que estamos aproveitando a presente encarnação. Ela passa muito rápido e se não estivermos atentos, não vamos cumprir aquilo que nos comprometemos perante Deus, de mais uma vida que Ele nos concedeu. E assim terminamos as nossas reflexões dessa semana, pedindo a Deus que proteja, ampare a todos, que estejam em paz e sigam com muito amor em seus corações. Amar o próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Fora da caridade não há salvação. Essas são as leis. É quem quer realmente sentir a felicidade nesse mundo. Que Deus abençoe a todos que nos ouvem. Que assim seja. Bem, sejam todos bem-vindos a esta palestra doutrinária. Hoje nós vamos falar do livro chamado Na Era do Espírito, que é uma psicografia do Chico Xavier e diversos espíritos, nesse caso que nós vamos ler é do Emmanuel, né? E o que acontecia? O Chico iniciava as suas reuniões, fazia uma prece, caía uma parte do Evangelho, ele lia e algum espírito psicografava alguma mensagem a respeito do que ele tinha lido. Então vamos lá, é o capítulo 19 desse livro, Na Era do Espírito, né? E chama Os Médiuns e o Mundo. E depois o Herculano Pires comentava tudo isso, tá? A nossa reunião pública foi antecedida de acalorados debates em torno da situação dos médiuns. Alguns companheiros que nos visitavam traziam interpelações diversas e outras perguntas surgiam numerosas. Devem os médiuns ser encarados em retiros ou colégios de consagração absoluta no mundo divino, como as vestais e os sacerdotes da antiguidade? Vestais eram sacerdotisas muito antigas. Se os médiuns guardarem a obrigação da vida em êxtases espirituais permanentes, no intercâmbio exclusivo com o plano divino, como viver a existência que lhes foi concedida na reencarnação, na qual precisam trabalhar para se alimentar, vestir, para se instruir e viver à própria custa? Então,
as pessoas estavam perguntando, bom, o médium precisa fazer que nem os padres, os sacerdotes, né? Porque eles têm que trabalhar, têm que viver. Os médiuns espíritas, aqui no caso, tá? Se os médiuns necessitam de estar na Terra, como acontece com as outras pessoas que se casam ou não se casam, se não podem trabalhar sem o apoio de alguém, se precisam de motivação para aprender a servir, se não conseguem de modo algum essa ou aquela realização, vivendo ou caminhando sozinhos, como conciliar tarefa mediúnica e reclusão sistemática, né? Então, quer dizer, será que os médiuns precisam ser reclusos, como os padres, como as freiras? Se os médiuns devem dar com desinteresse os resultados do trabalho que prestam, sejam aos bons espíritos, ou seja, aos irmãos em humanidade, despendendo o tempo, a força que Deus lhes deu, como igualmente deu às outras pessoas, como impedir-lhes o relacionamento com os outros, de modo a encontrarem trabalho, recursos, para se sustentar e sustentar os seres que se vinculam a ele, a fim de não serem cargas pesadas no grupo social a que pertencem. Devem os médiuns ser criaturas angélicas na Terra ou seres humanos naturais, procurando o aperfeiçoamento próprio através de erros e acertos, como sucede a qualquer um? Nesse clima de indagações, foi iniciada a nossa reunião pública. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos ofereceu para estudo o item 10 do capítulo 19, sendo que no término das nossas tarefas, o nosso caro Emmanuel escreveu a página aos médiuns, que muitos dos nossos amigos presentes e nós mesmos desejaríamos ver acrescida com suas anotações é porque ele vai mandar isso para o Herculano Pires fazer uma dissertação sobre isso. Então, desejaríamos ver acrescida com suas anotações e estudos sempre valiosos para todos nós, né? Então, vamos ler aqui no capítulo 19, o item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que o Chico abriu e leu. Então, vamos lá. Capítulo 19. A fé transporta montanhas. É o Evangelho segundo o Espiritismo. Item 10. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos, suprem-lhes os organismos materiais que lhes faltam, para nos transmitir as suas instruções. Eis porque são capacitados com o dom para este fim. Nesses tempos atuais de renovação social, têm uma missão especial. São como árvores que devem dar fruto ao alimento espiritual aos seus irmãos. Devem multiplicar-se para que o alimento seja farto. Serão encontrados em todas as partes, em todos os países, em todas as classes sociais, junto aos ricos e aos pobres, aos grandes e aos pequenos, a fim de que não faltem em nenhum lugar para provar aos homens que todos são chamados, né? Mas todos são chamados, poucos são os escolhidos. Mas, se desviam o seu objetivo providencial, o dom precioso que lhes foi concedido, a mediunidade, se a fazem servir às coisas fúteis ou prejudiciais, se a colocam a serviço dos interesses materiais, se ao invés de frutos salutares dão maus frutos, se recusam torná-las benéficas para os outros, se ela não tiverem proveito para a sua própria melhoria, são como a figueira estéril. Deus, então, lhes retirará um dom que se tornou inútil em suas mãos, a semente que não souberem fazer frutificar, e assim se tornarão vítimas dos maus espíritos, né? Então, a gente está vendo acontecer muito, né? A gente sabe de muitos médiuns que acabaram perdendo a mediunidade por causa dessa situação, né? E não serviram convenientemente à espiritualidade. Então, não adianta. Agora, depois que o Chico Xavier confabulou com aquelas pessoas, né? E leu o Evangelho aqui como eu li, o Emmanuel mandou uma psicografia. Então, vamos ler. Emmanuel, página aos médiuns. Essa psicografia é muito interessante, mas prestem bastante atenção.
médiuns espíritas. Enquanto vos conscientizais relativamente a distância entre a vossa condição humana e a espiritualidade sublime da doutrina de luz e amor que abraçastes, muitos de vós outros recuam ante as lutas para sustentar. Compreendemos, no entanto, que quase todos nós, os companheiros encarnados e desencarnados, trazidos a tarefas do Espiritismo, somos seres endividados de outras épocas, empenhados ao trabalho de aperfeiçoamento gradativo com o amparo de Jesus. Então, eu vou ler de novo isso aqui. Compreendemos, no entanto, que quase todos nós, os companheiros encarnados e desencarnados, trazidos às tarefas do Espiritismo, que somos nós, somos seres endividados de outras épocas, empenhados ao trabalho de aperfeiçoamento gradativo com o amparo de Jesus. Então, vejam a importância da mediunidade, ou a importância de estarmos frequentando um centro espírita. Tiranos de ontem, que somos nós, somos agora convocados a exercícios de obediência e tolerância para as aquisições de humildade. Né? Então, fomos tiranos de ontem. Autoridades absorventes que dilapidávamos os bens que se nos confiavam em benefício de todos. Vimos-nos induzidos, na atualidade, a servir em regime de carência. Então, portanto, não podemos reclamar da nossa condição financeira. A fim de aprendermos moderação frente à vida. Inteligências despóticas, que abusávamos da frase escrita ou falada, prejudicando multidões. Estamos hoje entre inibições e dificuldades nos domínios da expressão verbal, de modo a reconhecermos quanto respeito se deve à palavra. Né? Então, pela palavra erramos muito. Criaturas que infelicitávamos outros muitas, deteriorando-lhes a existência em nome do coração. Achamos-nos presentemente em longos calvários do sexo, a fim de aprimorarmos os impulsos do próprio amor. Incluímos-nos em vossos problemas, ou seja, o Emmanuel está se incluindo em tudo isso que ele falou. Né? E os espíritos mais elevados, eles se incluem nessas situações. Incluímos-nos em vossos problemas, conquanto desenfaixados provisoriamente dos laços físicos, né? Ou seja, eles estão desencarnados, porquanto vossas lutas de hoje foram as nossas de ontem, tanto quanto os vossos conflitos de hoje serão talvez os nossos amanhã, quando, pela reencarnação, estivermos na posição que atualmente ocupais. Então, ou seja, eles reconhecem que eles também podem errar quando reencarnarem, assim como nós às vezes erramos. A despeito, no entanto, de todos os obstáculos, expusemos na construção do bem o caminho da sombra para a luz. Natural tropeceis através de quedas e desilusões, muitas vezes necessárias à formação de nossas melhores experiências. Entretanto, não vos marginalizeis na estufa da ociosidade ou na furna da autocompaixão. Trabalhemos compreendendo e sigamos servindo. Fraquezas, imperfeições, temo-las ainda conosco e talvez por longo tempo, de vez que burilamento espiritual não é assunto de mágica. Convençamos-nos, porém, de que unicamente com a doação do melhor de nós mesmos na edificação do bem de todos é que descobriremos a senda traçada à nossa melhoria e elevação. Recordemos, o ouro não se desentranha da canga simplesmente porque leiamos algum compêndio de mineração diante do cascalho que o segrega, conquanto o compêndio mineral e da mineração favoreça as atividades relacionadas com extração e acrisolamento do ouro. Então, o que ele quis dizer com isso aqui, né? E não adianta a gente só ler, ir no centro, ouvir uma palestra e tomar uma aguinha fluidificada. Nós temos aqui
colocar tudo em prática e pôr a mão na massa, né? Olha, purificar-se-á o metal em verdade, tão somente no clima do cadinho esfogueante, né? Ou seja, através do fogo. Um médico reterá consigo a ciência de curar. Mas isso não quer dizer esteja ele inacessível à doença, embora o dever que lhe cabe na preservação do equilíbrio orgânico, né? Então, quer dizer, o médico tem que preservar o equilíbrio orgânico dele, mas ele não está isento de ter doença, mesmo sendo um médico. Um dia, Jesus nos afirmou que os obreiros do Evangelho serão reconhecidos pelos frutos. E Allan Kardec, no item 10 do capítulo 19, o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós acabamos de ler, nos comparou a árvores proveitosas. Não nos será lícito esquecer que todas as árvores da terra, por mais preciosas que se lançam frondes, flores e frutos na direção dos céus, nenhuma delas produzirá se não tiver as raízes vinculadas aos ingredientes no chão, né? Ou seja, se nós não estivermos firmes na doutrina, não estudarmos, também não adianta nada. E agora vamos ver aqui o que o Herculano Pires respondeu para o Chico em relação a tudo isso que nós lemos. Então chama-se mediunidade e serviço. Agora que as clausuras religiosas começam a se abrir, ou seja, o progresso até na religião está acontecendo, né? E o isolamento sacerdotal se converte em vivência social, seria curioso se os espíritas instituíssem um sistema de segregação para os médiuns, né? Ou seja, está totalmente contra os médiuns serem segregados, né, na doutrina. Tanto mais que o espiritismo é uma doutrina aberta, só comparável ao cristianismo primitivo dos tempos em que Jesus e os seus discípulos viviam no meio do povo, servindo a Deus no serviço do homem. Então, isso é uma coisa que nós temos que ter em mente, né? O espiritismo atual, ele remonta aos tempos de Jesus e os discípulos, né? Então, o espiritismo é exatamente o que era o cristianismo lá no seu início com Jesus e os discípulos. Agora, aqui muito importante, a mediunidade não é privilégio, não é concessão especial, mas faculdade humana natural. Todos a possuímos, em maior ou menor grau, conforme as nossas necessidades, né? Então, às vezes alguém fica, mas eu não sinto nada, não vejo nada, não ouço nada. Veja, conforme as nossas necessidades. Assim, como devemos empregar a nossa inteligência e as nossas habilidades ao serviço do próximo, assim também devemos utilizar a nossa mediunidade na boa orientação das relações sociais, ou seja, médium 24 horas por dia. Auxiliar a quem precisa, não importa quem. Um médium isolado seria um contrassenso, como a lâmpada sobre o alqueire, de que nos fala o Evangelho. Sua função não é esconder a luz que possui, mas irradiá-la em benefício de todos. A missão mediúnica é semelhante a todas as demais missões que o Espírito, ao encarnar, traz para a Terra. A natureza social da mediunidade condiciona o médium a todas as relações de exigências da humanidade, ou seja, somos iguais a todos, né? Então nós devemos respeitar as leis de Deus, as leis dos homens e assim por diante. Na verdade, a sociabilidade atinge na mediunidade o seu mais alto grau, pois o médium é o indivíduo colocado a serviço de duas coletividades, a visível e a invisível. Então, veja, nós temos que atuar dos dois lados. Sua função social transcende o plano horizontal das relações existenciais, estabelecendo as relações do plano vertical entre os homens e os espíritos. E essas relações, até ontem consideradas sobrenaturais,
são hoje reconhecidas como naturais, comuns a todas as criaturas. Então, a mediunidade tem que ser tratada igual com todos, né? Como acentua Emmanuel, os médiuns, por mais elevados que sejam, não passam de criaturas em resgate de erros do passado. Então, é muito importante. Como acentua Emmanuel, os médiuns, por mais elevados que sejam, não passam de criaturas em resgate dos erros do passado. Isolá-los, negar-lhes o direito à vida normal dos homens, furtá-los à experiência da vida, seria regredirmos no tempo, esquecendo os princípios fundamentais do Espiritismo para cairmos de novo no conceito errôneo dos privilégios espirituais que tanto abusamos em outras encarnações. Mediunidade é serviço, mas, sobretudo, serviço fraterno, que só pode ser realizado com proveito no ombro a ombro na vida comum do homem, né? Vejam, então, essas considerações são muito interessantes, muito importantes para todos nós. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.